pra tudo debaixo do céu. É tempo de amar, é tempo de cuidar, é tempo da criação, é tempo da criação. Paz e bem. A realidade na qual vivemos clama por vozes corajosas, que despertem a vida. As consciências apontem para um horizonte de sentido. Estamos saturados de vozes carregadas de morte, de ódio e de intolerância. Nesse 10º dia, no tempo da criação, rezemos junto por todos aqueles e aquelas que não se cansam de lutar para que a paz e a justiça seja o nosso ideal de vida. Tema de hoje: profetismo e resistência. Ó Deus Pai, eu preciso de Ti. Ó Deus Filho, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou, nada sou. Súplica da Caminhada. Poema de Maria Eliane Pereira. Deus do céu e da terra, mãos de pai, coração de mãe, comunidade bonita de amor, bondade infinita de ser. Infunda em nós o teu espírito de amor, para que possamos caminhar com passos firmes, sem desanimar com os tropeços do caminho. Dá-nos sensibilidade para perceber a tua vontade e sabedoria para cumpri-la com fidelidade. Ajuda-nos a acreditar na nossa capacidade de interferir nas diferentes realidades e construir um mundo mais humanizado. Ajuda-nos a acreditar na força da fraternidade e da coletividade, para que o bem viver do outro e de toda a natureza seja nosso ideal de vida. Ajuda-nos a canalizar toda a nossa energia, inteligência e vontade na recriação da humanidade. Deus Pai e Mãe, que o teu sonho seja a nossa razão, a tua justiça a nossa condição, e que o teu amor nos mostre a direção que faz chegar a ti. Amém. Assim seja. Bendito seja quem deu a vida, sarou feridas, viveu o amor. Bendito seja sangue jorrado, jamais calado, força maior. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje a partilha de vida é do Washington Lima. Ele que é da Jufra, vem de Penedo, em Alagoas. Que nós possamos cada vez mais nos sensibilizar para com a saúde de nossos rios. Seja bem-vindo, Washington. Olá, sou Washington Lima, sou da Juventude Franciscana, mas também da Ordem Franciscana Secular, essa dupla pertença, enquanto leigo. Sou um jovem que estou morando agora pertinho da nascente do rio, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas sou natural de Penedo, Alagoas, ribeirinho do Opará, do Rio São Francisco. Bem, minha trajetória sempre nasci, às margens do rio, indo passear com meu pai de canoa, rodeado de pescadores, vendo o rio fazer aqueles movimentos, de cheias e de secas, e saboreando como deve ser, a infância, a adolescência, a juventude das pessoas mesmo, às margens do rio, vivenciando aquela alegria de poder ter aquela água em abundância, com qualidade, ainda sem tanta contaminação. Então, muito feliz, muito alegre. E criei uma relação afetiva muito forte.
Só que na juventude franciscana, eu comecei a descobrir que, na verdade, nossa relação com o rio, também a relação do ser humano, não é só de alegria, de sorrisos. A gente contamina, ou pessoas com poderes, né, que estabelecidos, políticos, econômicos, criam formas de reter água, né, seja hidrelétrica, seja outras formas de energia e de poluição mesmo e de represamento, né, das águas do rio para outros fins. Então, à medida que eu fui tomando consciência, né, e também a partir da ótica da criação, do amor de Francisco pelas criaturas e pela criação, eu fui tomando também uma dimensão evangélica de denúncia, né? Não só de anúncio daquela maravilha, de louvor, mas também de denúncia, na garantia daquele rio continuar vivendo, né? Diante da contaminação, diante das secas, diante do mau cheiro, né? Porque se diminui a vazão, os peixes apodrecem naquela região mais à margem do rio. Então as notas desafinavam, né? Aquelas notas do violão, que a gente tocava às margens do rio de Alegria, o Rio São Francisco ia bater no meio do mar. A gente viu o mar entrando, água salobra em regiões próximas, não a Penedo, minha cidade natal, mas Piaçabuçu e comunidades. Então, aquela beleza a gente viu sendo destruída diante dos nossos olhos. E sensibilidade, né, junto às comunidades ribeirinhas, aos quilombolas, aos indígenas. Então, aquilo me fez começar a participar de romarias, movimentos a favor do Rio, articulação popular São Francisco Vivo, e participar de protestos. Eu não peguei, né, aquela forte movimentação contra algumas hidrelétricas, mas sou cria, né, de pescadores como Tonho Pescador e pessoas da CPT e mulheres, movimento de mulheres que vivenciaram essas lutas e continuam até hoje enfrentando novas lutas, como por exemplo os indígenas aqui no Baixo, no Médio São Francisco, contra a usina nuclear, enfim. Então eu participo nesses movimentos populares, indo para momentos de oração, mas momentos de denúncia, audiências públicas, quando eu morava em Aracaju, Maceió, e também a partir dos meus estudos, né? Eu entrar na universidade, fazer engenharia química, hoje fazer um doutorado em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, eu busco dar vazão no espaço acadêmico também às verdades, né? E não as fake news sobre a vida do rio e a importância da fauna, da flora, do equilíbrio. Claro que isso movido também pela espiritualidade franciscana, clariana, que me impulsiona. É um rio que, de fato, na minha vida também, eu me assemelho muito ao rio no sentido das metáforas, de entender que não fiz aquele movimento da nascente à foz, né? Água correndo aqui de Minas, Serra da Canastra, até lá a foz do Rio São Francisco. Mas eu fiz um movimento contrário, né? Também na minha vida eu andei subindo aí descendo, né, os estados e chegando aqui na nascente do rio. Esse movimento contrário foi um movimento de luta, de resistência, de amor, de entrega junto à família franciscana e também que foi acompanhando a defesa do rio. Claro que muitos outros irmãos e irmãs se somam, né, às margens do rio nessa luta, ou se somam porque suas águas também elas permeiam toda a terra, né? Temos águas que se misturam, nós também somos parte dessa água. Então, todos os irmãos também que lutam pelos seus rios e pelos rios que são, né, em todas as bacias, em todo o Brasil, em todo o mundo, também são meus irmãos e lutam também pelo Velho Chico, pelo Rio São Francisco. Então finalizo como quem faz uma prece, né? Para que o rio tenha vida, para que as juventudes, os jovens, as pessoas que estão ouvindo esse áudio também se animem, se motivem a celebrar, a agradecer, a denunciar, a ter uma relação de amor e fraternidade com o rio, com os rios, com as águas, né? Eu nasci no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, e, e a identificação é profunda, né? Que a gente possa encontrar nesse elemento da natureza a inspiração para caminhar, né? E assim como no início da criação, que Deus pairava sobre as águas e continua a pairar, que seja símbolo, que seja mística, que seja encontro,
que seja o nosso encontro com Deus, com a vida. Paz e bem. Se voltarmos o nosso olhar para o plano do Criador, nossas vistas hão de brilhar ante tão grandioso amor, e a memória nos guiará o caminho do bem viver, pois a casa que Deus nos dá tem a graça de todo ser. Na nossa casa haverá muito diálogo e comunhão, nosso sustento não nos desfigurará, o encantamento de toda a criação. Na nossa casa haverá muito diálogo e comunhão, nosso sustento não nos desfigurará, o encantamento de toda a criação. Obrigado, Austin, pela sua partilha. Ouvindo você falar, chegamos a muitas conclusões. Uma delas é que, para sermos profetas, vivermos resistindo, apesar de tudo, é preciso ter feito experiências profundas de amor. O contato com a natureza, o contato com o rio, com a água, é que faz a gente acreditar na vida. Por isso resistimos, por isso não paramos. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele se refere a Bartolomeu, o grande amigo, o patriarca Bartolomeu, que chama a atenção para as raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais, que nos convidam a encontrar soluções, não só na técnica, mas também numa mudança do ser humano. Caso contrário, estaríamos enfrentando apenas os sintomas. Propôs-nos passar do consumo ao sacrifício, da avidez à generosidade, do desperdício à capacidade de partilha, numa ascese que significa aprender a dar e não simplesmente renunciar. É um modo de amar, de passar pouco a pouco do que eu quero àquilo de que o mundo de Deus precisa. É a libertação do medo, da avidez, da dependência. Além disso, nós, cristãos, somos chamados a aceitar o mundo como sacramento de comunhão, como forma de partilhar com Deus e com o próximo numa escala global. É nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe de túnica inconsútil da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta. O profetismo, a resistência de tantos homens e mulheres que lutam dia a dia pela vida, encontram suas raízes no amor, nesta convicção do amor de Deus que tudo criou e que nos criou, nos fez parte de uma criação imensa e bela. Que nós possamos cada vez mais fortalecer nossas lutas, nossas resistências numa espiritualidade profunda. Somos encarregados de uma bela missão, a missão de cuidar da vida. Que nós possamos assim nunca desistir, nunca, nunca. Somos profetas do reino, cuidando da criação. É